Olá pessoal, beleza com vocês? Aqui quem fala é Davi e vocês estão no canal As Verdades da Bíblia e do Espírito de Profecia. O tema de hoje vai falar sobre a origem e história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais resumido, como eu tinha falado nos episódios anteriores. Mas antes de eu falar desse assunto, dê um like, se inscreva no nosso canal, compartilhe para seus amigos e ative o sininho para todas as notificações para vocês verem os próximos vídeos que serão lançados aqui nesse canal. E que Deus os abençoe. Mas antes, vamos fazer uma oração. Querido Deus, obrigado porque nós estamos aqui, Senhor. Nos dê sabedoria ao estudar a Tua Palavra, ao estudar sobre a história da Igreja Adventista e como foi que surgiu. Nos dê sabedoria, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A introdução. O livro do Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, 95 depois de Cristo, quando estava preso na ilha de Patmos. Jesus lhe revelou o destino das igrejas, desde aqueles dias até sua segunda vinda. Todos os símbolos e passagens literais do livro têm como objetivo principal mostrar que Deus terá uma vitória definitiva sobre o mal. Em Apocalipse capítulo 1 e Apocalipse capítulo 14, verso 20, fala do grande conflito entre Deus e Satanás. Em Apocalipse capítulo 15, verso 1 e Apocalipse capítulo 22, verso 9, fala de como será o fim deste conflito. No livro do Apocalipse, é comum encontrarmos símbolos representados por 7 elementos: as igrejas, os selos, as trombetas e as pragas. Os 3 primeiros são símbolos de acontecimentos históricos. As igrejas simbolizam a história do cristianismo, selos simbolizam a história da igreja e do mundo, e as trombetas simbolizam a história do mundo. As igrejas no Apocalipse. A primeira igreja é a igreja de Éfeso, que foi na época dos apóstolos, no ano 31 depois de Cristo, com a morte de Jesus, e no ano 100 depois de Cristo, que foi o último apóstolo, o apóstolo João. A igreja de Éfeso é citada em Apocalipse capítulo 2, verso 1 a 7, a igreja do Novo Testamento. A igreja de Éfeso, ela foi repreendida por ter abandonado seu primeiro amor, aquela vontade de servir intensamente ao Senhor. Ela também foi elogiada por ser perseverante e fazer boas obras, e rejeitar falsos professores da Bíblia. A igreja de Esmirna, segunda igreja, o período histórico dela foi do ano 100 depois de Cristo até o ano 313 depois de Cristo. A igreja de Esmirna é citada em Apocalipse capítulo 2, verso 8 a 11. A igreja de Esmirna, ela passou por perseguição. É bem conhecida por ter sido fiel a Deus, mesmo passando por dificuldades. Nessa época, a igreja cristã, no desejo de evangelizar o mundo todo, começou a batizar pessoas que não tinham conhecimento da doutrina cristã. E a igreja de Esmirna só foi elogiada, não teve reprovação. A igreja de Pérgamo, a terceira igreja, foi do período histórico do ano 313 até o ano 538 depois de Cristo. Ela é citada em Apocalipse capítulo 2, verso 12 a 17, falando sobre a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, ela teve uma decadência, que foi a queda do Império Romano. Nesta fase da igreja, o bispo de Roma passou a controlar as questões espirituais, políticas e sociais. Com isso, os cristãos se afastaram completamente dos ensinos da Bíblia e, ao invés de obedecerem a Cristo, obedeciam ao líder humano da igreja. A igreja de Pérgamo, ela teve o elogio. O elogio é citado em Apocalipse capítulo 2, verso 13. A igreja de Pérgamo foram fiéis à fé de Jesus e não negaram a fé. A reprovação da igreja de Pérgamo está em Apocalipse capítulo 2, versos 14 e 15. Jesus repreende-a porque a igreja de Pérgamo ela fez de tolerar aqueles que sustentavam a doutrina dos nicolaítas. A quarta igreja, a igreja de Tiatira, que foi do período histórico 538, que foi no período que Constantino uniu a igreja com o Estado, até 1517 depois de Cristo, que teve a reforma protestante. E a igreja de Tiatira, ela é citada em Apocalipse, capítulo 2, verso 18 a 29. A igreja de Tiatira, ela foi no período de trevas, que foi a igreja unida com o Estado por causa de Constantino. Na Idade Média, era uma igreja cristã só de nome.
não se parecia com o cristianismo fundado por Jesus. Em nome de Deus, eles adoravam imagens e esculturas, eles guardavam mandamentos humanos e perseguiram quem permanecia fiel a Deus. E a igreja de Tiatira, ela teve elogio e reprovação. O elogio está em Apocalipse capítulo 2, verso 19, que Jesus elogiou a igreja de Tiatira por ser fiel e amorosa, generosa, paciente e perseverante no Senhor. E a reprovação da igreja de Tiatira está em Apocalipse capítulo 2, verso 20, que eles estavam tolerando o pecado. A quinta igreja, a igreja de Sardes, que foi no período da Reforma Protestante, que ocorreu em 1517 depois de Cristo, até 1798, que foi no ano da prisão do Papa Pio VI. A igreja na Reforma. A igreja de Sardes, ela é mencionada em Apocalipse capítulo 3, verso 1 a 6, e a igreja de Sardes foi no período da Reforma Protestante, que foi nessa igreja que Deus iluminou Martim Lutero e outras pessoas a se manterem fiéis à sua palavra. E, infelizmente, essa fidelidade não durou muito tempo e as pessoas passaram a adorar a Deus de uma forma fria e formal novamente. A igreja de Sardes, ela teve elogio e reprovação, e o elogio da igreja de Sardes está em Apocalipse, capítulo 3, verso 4, que algumas pessoas não pecaram. E a reprovação da igreja de Sardes está em Apocalipse, capítulo 3, verso 1 a 3, que algumas pessoas não seguiram os ensinos bíblicos. Sexta igreja, a igreja de Filadélfia, que foi no período de 1798 até 1844 depois de Cristo, que em 1798 ocorreu a prisão do Papa Pio VI e em 1844 ocorreu o desapontamento das pessoas cristãs que achavam que Jesus ia voltar, mas na verdade começou o juízo investigativo. E a igreja de Filadélfia, ela é mencionada em Apocalipse capítulo 3, verso 7 a 13. A igreja de Filadélfia, ela teve uma missão da pregação do evangelho. O cristianismo verdadeiro começou a ser pregado novamente por John Wesley, que começou a colaborar com o movimento de missões estrangeiras, que foram formadas por sociedades bíblicas que traduziram a Bíblia para mais de 1.200 línguas. A igreja de Filadélfia, ela só tem elogio, e o elogio está em Apocalipse capítulo 3, verso 8 a 10, que Jesus elogia a igreja de Filadélfia por sua fidelidade a ele, mesmo em meio às dificuldades e perseguições. A igreja de Laodiceia, a última igreja, que ela começou em 1844 com o desapontamento da volta de Jesus que os cristãos achavam, e em 1844 ocorreu o juízo investigativo. E a igreja de Laodiceia, ela é mencionada em Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 22, que é a última igreja, a igreja do nosso tempo, porque muitos dos cristãos seguem um pouco a Deus e um pouco as coisas do mundo. A igreja de Laodiceia, ela não tem elogio, ela só tem reprovação, porque Jesus, ele diz em Apocalipse, ele disse, porque és morno, e nem és quente, e nem és frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. A igreja de Laodiceia é a igreja que pratica com a sua própria vontade e faz de conta que servem a Deus e rejeita as Escrituras. Ela rejeita as verdades da Bíblia. Infelizmente, Reavivamento Mundial, de 1800 até 1850. A pregação do Evangelho foi na Alemanha, por José Wolff, e a Escandinávia por crianças, a América do Sul, Manuel de Lacunza, e a Suíça, Gausen, Estados Unidos, por Guilherme Miller. Guilherme Miller, ele nasceu em 1782 e ele morreu em 1849. Guilherme Miller, ele estudava a Bíblia e meditava. Estudou toda a Bíblia verso por verso e não prosseguia antes de ter o entendimento do verso anterior. Ele começou a estudar profundamente as profecias de Daniel sobre as 2.300 tardes e manhãs. Começou a pregar que a volta de Jesus ocorreria na década de 1840,
de acordo com Daniel capítulo 8, verso 14. Guilherme Miller, ele deu início ao movimento millerita que alcançou cerca de 200.000 pessoas nos Estados Unidos da América. Josué Imes, ele nasceu em 1805 e morreu em 1895. Josué Imes, ele foi um grande promotor, organizador do millerismo. Lançou em 1840 a revista Sinais dos Tempos. Ele publicou, sem nenhum patrocínio, os sermões, diagramas proféticos, inários e diversos outros conteúdos bíblicos. Ele lançou a revista diária do Clamor da Meia-Noite em 1842 em Nova York. Josias Licht nasceu em 1809 e morreu em 1886. Josias Licht foi pastor metodista que aceitou os ensinos de Guilherme Miller em 1838. Ele escreveu vários estudos bíblicos sobre as profecias de Daniel. Foi um dos editores da revista Sinais dos Tempos. Ele viajava exaustivamente e pregava sobre a volta de Jesus na década de 1840. Carlos Fichte nasceu em 1805 e morreu em 1844. Carlos Fichte criou o famoso diagrama profético de 1843, pintado em tecido e muito usado nos sermões. Foi um dos primeiros a estabelecer a relação entre Babilônia, que está em Apocalipse capítulo 18, verso 1 a 5, com as organizações católicas e protestantes que se opunham à verdade sobre a vinda de Jesus. Ele aceitou os ensinos de Guilherme Miller através de estudos bíblicos com Josias Licht. Datas marcadas, que ocorreu em 1844, que foi a volta de Jesus, datas marcadas, que eles achavam que Jesus ia voltar em 1844. Guilherme Miller, ele, através de seus estudos, estabeleceu que Jesus voltaria entre 21 de março de 1843 e 21 de março de 1844. Como essa data passou e Jesus não voltou, retomaram os estudos das profecias. Em agosto de 1844, Samuel Jones apresentou seus estudos que apontavam para o seu cumprimento da profecia do dia da expiação, e foi no dia 22 de 10 de 1844. O próprio Guilherme Miller se convenceu desta data apenas poucas semanas antes do dia 22 de outubro de 1844. O grande desapontamento. Deram tudo de si no último esforço para divertir o mundo de seu juízo iminente. Deixaram de cultivar e colher suas plantações, fecharam lojas e se demitiram-se do seu emprego. Nada disso tinha valor para eles. Ao contrário do que muitos pensam, no dia 22 de outubro de 1844 não foi o dia do grande desapontamento. Foi, sim, o dia da grande expectativa. O grande desapontamento foi no dia 23, quando o dia começou e Jesus não voltou. Efeitos pós-1844. Um grupo retornou às suas igrejas e abandonou sua crença no segundo advento de Cristo. Outro grupo abandonou a fé cristã. Um terceiro grupo continuou crendo na mensagem millerita. Este grupo subdividiu-se em outros 3 grupos. Primeira, acreditavam que o retorno de Cristo estava certo, mas a data estava errada. Segunda, acreditavam que Cristo viera em 22 de outubro de 1844, mas de forma espiritual. E terceira, acreditavam que o erro não estava na data, e sim no evento. Dos 3 grupos, o último era o menor deles. Porém, foi através deste que a Igreja Adventista Sétimo Dia se originou. Nasce a Igreja Adventista Sétimo Dia. Corrigindo o erro de Guilherme Miller. Um fazendeiro chamado Hiram Edson nasceu em 1806 e ele morreu em 1882. Após sua reunião de oração, ele foi tomado em visão em seu milharal. Ele viu Jesus Cristo como sumo sacerdote no santuário celestial e ali ele estava passando do lugar santo para o local santíssimo.
Só aí percebeu que o erro de Guilherme Miller, que acreditava que o santuário a ser purificado era a terra, quando na verdade a profecia apontava para a purificação do santuário lá do céu. Após muito estudarem a profecia, existiram outros pontos importantes verificados por eles. A vinda de Jesus será de forma formal, pessoal e visível. O dom de profecia era uma evidência da atuação do Espírito Santo. O sábado é o verdadeiro dia de repouso. A morte é um estado de sono e a imortalidade será recebida somente quando Jesus vier. Pioneiros da Igreja Adventista Sétimo Dia. José Bates, que nasceu em 1792 e ele morreu em 1872. José Bates, aos 29 anos, ele deixou de ingerir bebidas alcoólicas, mascar fumo e utilizar linguagens imorais. Aos 46 anos de idade, ele abandonou o consumo de chá e café. Aos 51 anos, deixou de comer carne e em 1839 tornou milerita. Em 1845 começou a guardar o sábado e a partir disso foi um forte divulgador do sétimo dia da semana como dia de descanso bíblico através de um folheto chamado O Selo do Deus Vivo. Foi um dos primeiros presidentes da Conferência dos Líderes da Igreja Adventista Sétimo Dia. William Smith nasceu em 1832 e morreu em 1930. William Smith foi um pastor adventista, escritor, redator, e ele atuou como secretário-geral da Associação Geral. Por muitos anos foi retador da revista Rever e Anunciar. Era um homem agradável, de maneiras cativantes, mais poderoso escrevendo do que falando. Ele contribuiu significativamente no desenvolvimento de várias doutrinas adventistas do sétimo dia. Tiago White nasceu em 1821 e morreu em 1881. Tiago White, aos 20 anos de idade, ele conheceu a mensagem de Guilherme Miller e de Hermes. Ele foi um grande evangelista e aos 26 anos de idade casou-se com Ellen White e em 1850 começou a dirigir a organização dos Adventistas Guardadores do Sábado. Ele faleceu em 6 de 8 de 1881 de malária, mas anos antes já sofria com estresse e excessiva pressão de carregar responsabilidades de desenvolver estruturalmente a igreja, motivo que Deus revelou a Ellen White a reforma da saúde tempos antes, em 1863. Ellen White, ela nasceu em 1827 e ela morreu em 1915. Filha de um chapeleiro com uma professora, possuía mais 7 irmãos, 2 meninos e 5 meninas, sendo Elizabeth sua irmã gêmea, e ambas as mais novas. Quando ainda adolescente, ao voltar da escola, uma moça atingiu uma pedra que acertou em seu rosto, deixando Ellen White em coma por 3 semanas. Aos 9 anos de idade, deixou de estudar devido à dificuldade do tratamento médico. De médicos poucos experientes, faculdade de medicina na época durava 3 meses e inverno rigoroso. Ellen era da igreja metodista e ela foi batizada aos 12 anos de idade. Em 1840, ela e sua família aceitaram os ensinos de Guilherme Miller. Por acreditarem na volta de Cristo, foram expulsos da igreja metodista, que eram membros. E em 1842, o Senhor se manifestou a um pregador negro chamado William Foy, que recusou o chamado. Em seguida, Deus chamou Hazen Force, que também recusou. Em uma manhã de dezembro de 1844, Ellen White experimentou sua primeira visão aos 17 anos de idade. Em 1845, quando Ellen White foi convidada a relatar suas primeiras visões a um grupo adventista no Maine, um jovem pregador de 6 anos mais velho que ela convenceu-se que as visões eram verdadeiras e a mensagem necessária para o tempo do fim, e em 1846 ela se casou com Tiago White,
que tiveram 4 filhos: Henry, que nasceu em 1847, Edson, que nasceu em 1849, William, nasceu em 1854 e Herbert, nasceu em 1860. Era conhecida como uma dona de casa cuidadosa, hospitaleira, oradora pública, poderosa e mãe zelosa. Em 13 de 2 de 1915, ao entrar em sua sala de estudo, Ellen White tropeçou e caiu, fraturando o fêmur esquerdo, e nos últimos meses de vida viveu sobre uma cadeira de rodas. Ellen White morreu no dia 16 de 7 de 1915, com 87 anos de idade. Deus permitiu que ela vez ainda em vida aos valiosos frutos da pregação e das verdades bíblicas, vendo o movimento adventista crescer de alguns poucos membros a cerca de 138.879 membros em 1915. Produção literária de Ellen White. Ellen White escreveu cerca de 100.000 páginas, incluindo cartas, diários, artigos periódicos e livros, e em 1915 haviam 24 livros seus publicados. Em 1990 eram 128 livros publicados. Escrevia em papel de carta, sempre utilizando uma pena. Depois de 1880, suas assistentes datilografavam seus manuscritos, embora tenha sido inspirada e seja verdadeiramente uma mensageira do Senhor para os últimos dias. Ela jamais colocou seus livros como substitutos da Bíblia. A Organização Adventista do Sétimo Dia. A organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia foi de 1913 a 1918. Primeira, Associação Geral. Segunda, divisões da Associação Geral. Terceira, uniões de cada divisão. E quarta, associações e missões locais. E quinta, igrejas e grupos. O logótipo do símbolo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Primeira, as linhas. As linhas é em contínuo movimento para cima, simbolizando a ressurreição e a ascensão de Jesus ao céu, bem como a sua segunda vinda, o principal foco de nossa esperança. O símbolo da Bíblia aberta, fundamento bíblico de nossas crenças completamente aberta, sugerindo sua total aceitação. A chama simboliza as 3 linhas, representam os 3 anjos de Apocalipse 14 e o Espírito Santo como um fogo. O globo implícito representa nossa missão de levar o Evangelho ao mundo inteiro. E a cruz está no centro do desenho para enfatizar o sacrifício de Cristo, que é o tema central da nossa fé. Crescimento mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quantidade de membros no ano de 1870, 5.440 membros. Em 1880, teve 29.711 membros. Em 1975, 1.767 membros. E em 1998, 10.163.414. Em 2011, 16 milhões de membros. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, em 2023, registrou um crescimento de recorde em 465 mil novos membros. Em 2023, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tinha 22.785.195 membros e 100.760 igrejas. Imagine agora. Aqui é o mapa do Adventismo, que está na divisão norte-americana, na interamericana, sul-americana e entre os outros da parte da Ásia, da Europa e de outros continentes. A Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil.
Um jovem alemão chamado Borchadit, após cometer um crime para escapar da justiça local, foi ao porto de Itajaí, Santa Catarina, e entrou como clandestino num barco. Quando descoberto, foi obrigado a trabalhar como tripulante. Durante a viagem, ele conheceu 2 missionários adventistas que queriam saber se haviam evangélicos no Brasil. O padrasto de Borchadit era luterano, Carlos Dreyfus. Os missionários pegaram o endereço dele em Brusque para lhe enviar a literatura. Através do porto de Itajaí, Santa Catarina, em 1884, entrou no Brasil, pela primeira vez, um pacote de revistas da Igreja Adventista do Sétimo Dia destinado a Dreyfus. Dreyfus, todavia, recusou receber o pacote, pois não havia encomendado nada e temia ser uma cilada, por insistência de terceiros. Ele abriu o pacote e repartiu as revistas que estavam ali. O resultado disso foi que 10 famílias se interessaram em continuar recebendo os estudos adventistas do sétimo dia. As solicitações por publicações adventistas para o Brasil foram aumentando cada vez mais e isso causou preocupação a Dreyfus, que temia um dia de ter que pagar pela literatura. E em 1884, Frederico Drexler se ofereceu para pagar e distribuiu toda a literatura adventista que lhe chegasse às mãos. Drexler, apesar de ser filho de pastor, era devasso e alcoólatra e, inclusive, trocava as revistas por cachaça. Acidentalmente, então as revistas estavam sendo distribuídas, eram encontradas nas ruas e nos armazéns como embrulho. Com isso, um número maior de pedidos foram sendo feitos e o interesse pelos periódicos foi crescendo, e Drexler sempre pedia uma maior quantidade. Toda a literatura recebida e avaliada em centenas de dólares jamais foi paga por Drexler, e a maior parte do dinheiro foi consumida em álcool. Em 1887, Guilherme Breuze, imigrante alemão que morava em Gaspa Alto, Santa Catarina, foi visitar seu irmão em Brusque, onde se deparou com um livro comentário sobre o livro de Daniel de Urias Smith, adquirido por Drexler. Guilherme Breuze estudou atenciosamente aquele livro e ficou impressionado com a parte que tratava da mudança do sábado para o domingo. Resultado, a partir de 1890, decidiu guardar o sábado com sua família. Sua posição de observar o sábado bíblico estabelecido na criação despertou o interesse de seus vizinhos, que estudaram a Bíblia com Breuze. Assim, 22 pessoas estavam guardando o sábado no Brasil, mesmo sem ter conhecido um missionário adventista. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, movimento profético, contextualização. A maior ameaça do adventismo atual é perder sua compreensão da visão apocalíptica, responsável por nos tornar um povo singular e vital. George Raymond, ele perguntou: a visão apocalíptica e a neutralização do adventismo. Estamos apagando nossa relevância? Está escrito no livro da Casa Publicadora Brasileira 2010, no livro de George Raymond, na página 108 do livro dele. O adventismo, desenvolvido nos setores mundiais no início do século XXI, foi domesticado, para não dizer castrado. Temos alcançado tanto sucesso em dizer que somos iguais aos evangélicos, com exceção do sábado e alguns outros detalhes, que nós esquecemos de quem somos, daquilo que nos torna singulares e daquilo que traz sentimento à nossa existência. George Raymond, ele falou: a visão apocalíptica e a neutralização do adventismo. Estamos apagando nossa relevância?
está escrito na Casa Publicadora Brasileira de 2010, no livro de George Raymond, página 108. Se eu fosse o diabo, tentaria os adventistas do sétimo dia, a seus pregadores, a serem bons evangélicos e a esquecerem coisas desagradáveis com uma visão apocalíptica. Isso está escrito no livro de George Raymond, o livrinho selado e aberto. Daniel capítulo 12, verso 4 e 9 e Apocalipse capítulo 10, verso 1 e 2 falam que o livro que foi selado não foi o de Apocalipse, mas aquela parte da profecia de Daniel que se referia aos últimos dias. Quando o livro de Daniel foi aberto, foi feita a proclamação: já não haverá demora. Está em Apocalipse capítulo 10, verso 6. O livro de Daniel está agora aberto. Isso está escrito Ellen White, Mensagens Escolhidas, volume 2, página 105. Daniel capítulo 2, verso 7 e Apocalipse capítulo 10, verso 5 e 6 falam que a abertura do livrinho ocorre de acordo com Apocalipse capítulo 9, verso 13, verso 11 e verso 18, que entre a sexta e a sétima trombeta. Em Apocalipse capítulo 10, versos 6 e 7, que a sétima trombeta é a volta de Jesus. Portanto, o livrinho seria aberto pouco antes da volta de Jesus, ou seja, o início do tempo do fim, que ocorreu em 1844, com o sinal da profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel, capítulo 8, verso 14. Daniel nos afirma que duas partes de sua visão foram seladas. A profecia dos 1.260 dias, 42 meses ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que estaria encerrada até o tempo do fim. Daniel capítulo 12, verso 5 a 9. A visão das tardes e manhãs de Daniel capítulo 8, porque se refere a dias ainda muito distantes. Isso está no volume 26. A razão pela qual Daniel deveria manter suas duas últimas visões seladas era porque ainda não tinham relevância. Daniel capítulo 8, verso 26 e Daniel capítulo 12, verso 9. Pelo menos não em todos os detalhes. Joyce Baldwin, Comentários do Antigo Testamento de Tyndale, página 206. O grande desapontamento, Apocalipse capítulo 10, verso 8 a 10. A pregação de Guilherme Mille, baseada na parte da profecia de Daniel que havia sido selada até o tempo do fim. De início foi doce como o mel na boca, pois trazia uma grande esperança, a volta de Jesus. Um erro de interpretação fez com que, ao cair no estômago, se tornasse amargo, que foi o desapontamento. O surgimento profético da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em Apocalipse capítulo 10, verso 11, fala do interesse de notar que logo após o estômago fica amargo, está no verso 10. O verso seguinte nos permite entender que havia ainda a necessidade de um trabalho evangelístico, missionário de caráter mundial. Então, a única igreja que surgiu exatamente neste período, do início do tempo do fim, com a mensagem profética a ser pregada a todo mundo, foi a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A igreja que iniciou na época de 1844, que começou o juízo investigativo, que os adventistas, achavam que Jesus ia voltar em 1844, dia 22 de outubro, mas na verdade ele saiu da parte santa para o local santíssimo. E vamos encerrar o que nós estudamos no episódio de hoje. Então vamos concluir com o que nós aprendemos no estudo de hoje. E vou ler para vocês o que Ellen White falou sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Prestem com bastante atenção. Prestem bastante atenção o que vou falar para vocês, o que vou ler para vocês, o que Deus disse através de Ellen White. Escutem e ouçam o que Deus falou por intermédio de Ellen White.
Deus está guiando a saída de um povo. Ele tem um povo, uma igreja na terra, os quais ele tornou depositários de sua lei. Confiou-lhe sagrado depósito e verdade eterna para ser dada ao mundo. Ele os reprovaria e os corrigiria. Agora, irmãos, escutai o que Deus disse através de Ellen White. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Assim diz o Senhor. A mensagem aos laodiceanos, que está em Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 22, aplica-se aos adventistas do sétimo dia, que têm tido grande esclarecimento e não têm andado na luz. Está escrito: A Igreja Remanescente, página 59, de Ellen White. Então, irmãos, a mensagem aos laodiceanos aplica-se a quem? Aos adventistas do sétimo dia. Por quê? Aplica-se aos adventistas do sétimo dia? Porque a nossa igreja conhece as verdades. Ela tem um manual. A Bíblia é o manual da nossa igreja. E o Espírito de Profecia é o manual também da nossa igreja. Só que veja o que nossa igreja está fazendo. Está negligenciando as advertências do Senhor, as mensagens do Senhor, as reprovações que Deus dá para o povo dele. A igreja está rejeitando, a liderança está rejeitando, os membros estão rejeitando e a instituição também está rejeitando as escrituras, a Bíblia e o Espírito de Profecia. A nossa igreja está permitindo entrar coisas mundanas dentro da nossa igreja. A vestimenta com relação a homens e mulheres estão entrando vestimentos e roupas que não se adequam a vestimentas e vestidos e camisas que não expõem o corpo. A nossa igreja está permitindo que vestimentas que não se adequam à vontade de Deus estão entrando na nossa igreja. As músicas também estão entrando, as músicas do mundo estão entrando na nossa igreja. Infelizmente, essa é uma triste verdade que eu não queria dizer, mas é. O teatro também está entrando na nossa igreja, e entre mais coisas estão entrando na nossa igreja. Muita coisa do mundo está entrando na nossa igreja. Então, adventistas do sétimo dia, Laodiceia, e eu falo comigo também, Davi, laodiceanos, irmãos de igreja, vamos abrir os nossos olhos, vamos fazer por onde, vamos fazer a vontade de Deus, vamos fazer por onde, porque Deus vai cobrar de nós. Ele vai dizer: meu filho, você conheceu as verdades, só que você rejeitou. Eu dei chance para você, mas você rejeitou. Então eu não quero ser reprovado por Deus, eu quero ser abençoado e recompensado por Deus por ter pregado o Evangelho e ter falado das verdades da Bíblia e do Espírito de Profecia. Irmãos, eu devo fazer por onde? Vocês também. Nós temos a verdade em nossas mãos. Nós não devemos ser covardes. Nós devemos ser corajosos. Como Josué. Josué foi corajoso. Seja forte e corajoso. Não tema, porque eu estou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Então, eu também boto essa mensagem para mim, que sou de Laodiceia. Mas eu devo ser remanescente, porque os laodiceanos não vão para o céu. Somente os remanescentes. Porque a nossa igreja tem o joio e o trigo. Jesus vai separar o joio e o trigo quando ele voltar. A nossa igreja, ela deve ser a mensageira. Eu sou a igreja. Eu é que devo falar das verdades da Bíblia. Já que os membros, já que a liderança, já que a instituição da igreja não fala, não adverte, não corrige, não reprova, mas bota a mãozinha na cabeça e deixa as coisas acontecer dentro do culto, acontecer dentro das nossas igrejas e nos eventos, já que a nossa igreja está fazendo o que ela bem quer, já que ela pratica a sua própria vontade e faz de conta que serve a Deus, eu devo pregar, eu tenho que pregar, porque quem que vai pregar? Se não for a liderança, quem que vai pregar? Tem que ser eu tenho que pregar, porque a verdade, ela não pode ficar calada. E se não for a instituição, se não for os membros, se não for a liderança, e se não for eu que fale, alguém vai falar. Até
as pedras vão clamar. Até as pessoas do mundo vão reprovar a nossa atitude como cristãos, que eu vejo muito as pessoas do mundo botando pra lá com cristão, falando as verdades sem medo algum. A nossa igreja, que devia reprovar e que devia corrigir, está deixando as coisas ruins entrar na nossa igreja. Mas eu, como adventista do sétimo dia, eu vou pregar as mensagens da verdade presente. A mensagem do terceiro anjo diz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, adorar aquele que fez os céus e a terra e as ondas das águas. Quando o anjo do Senhor fala, temei a Deus, é para ter medo mesmo de Deus e dá-lhe glória, pois o seu julgamento é agora. Adorai aquele que fez os céus e a terra, que quer dizer a criação de Deus. O sétimo dia da criação, o dia de descanso, a mensagem do terceiro anjo é a que nós vamos proclamar até nosso Rei Jesus voltar. E, irmãos, eu encerro com o assunto de hoje, que falou sobre a origem e a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu espero que vocês tenham aprendido, eu espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pergunte a mim nos comentários. E que Deus os abençoe. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre o espírito de profecia, que são os escritos de Ellen White, e vamos falar sobre Ellen White. Vai ser o próximo vídeo que eu falarei para vocês. Até a próxima, e tchau, e fui. Que Deus te abençoe a todos vocês.